O canibalismo é a prática de se alimentar da carne humana e é condenado pela maioria das sociedades e culturas ao redor do mundo. Embora seja uma prática rara, houve vários casos notórios de canibalismo ao longo da história, alguns dos quais ainda são objeto de debate e controvérsia. Olá amigos e bem-vindos ao canal O que Aconteceu? Aqui, vocês vão poder mergulhar em histórias reais e enigmáticas, investigando casos que marcaram época e ainda são misteriosos. Hoje, vamos falar sobre um assunto impactante e perturbador: o canibalismo. Embora possa parecer algo distante e inimaginável para muitos, o canibalismo é uma prática antiga e infelizmente já foi registrada em várias partes do mundo. Vamos conhecer agora alguns dos casos de canibalismo registrados na história, que causaram espanto e repulsa. Canibalismo, um olhar sobre os casos mais notórios da história. Um dos casos mais conhecidos de canibalismo ocorreu durante o século XVII, na ilha de Roanoke, na Carolina do Norte. Neste caso, os colonos que haviam sido abandonados na ilha teriam se alimentado de seus próprios companheiros mortos por fome. Outro caso famoso de canibalismo ocorreu no século XIX, durante a Segunda Guerra Franco-Indianina, quando alguns soldados franceses teriam recorrido ao canibalismo para sobreviver. No século XX, o canibalismo tornou-se mais amplamente conhecido através de casos criminais, como o do serial killer americano Albert Fish, que confessou ter assassinado e se alimentado de várias crianças, e o do alemão Armin Meiwes, que matou e se alimentou de um voluntário que respondeu a uma oferta de anúncio na internet. Em recentes casos de canibalismo, algumas tribos indígenas foram acusadas de praticar canibalismo ritualístico. Embora alguns defensores dessas tribos argumentem que o canibalismo é uma parte importante de suas tradições culturais, a maioria das sociedades modernas condena essa prática como violenta e inaceitável. Em geral, o canibalismo é visto como uma prática bárbara e inaceitável em todas as culturas e sociedades modernas. Embora tenha ocorrido em momentos de extrema necessidade, como durante guerras ou desastres naturais, a maioria das pessoas concorda que não há justificativa para esse tipo de comportamento. Em resumo, o canibalismo é uma prática condenada em todo o mundo e é vista como uma forma de violência e perversidade. Embora tenha ocorrido em diferentes momentos e culturas ao longo da história, a maioria das sociedades modernas rejeita essa prática como inaceitável. Além disso, existem consequências graves e potencialmente fatais para aqueles que se alimentam de carne humana, pois pode haver transmissão de doenças graves e infecções através da ingestão de carne humana contaminada. O canibalismo também é amplamente considerado como uma forma de abuso e violação dos direitos humanos. Aqueles que são forçados a se submeter a essa prática são vítimas de uma forma de escravidão e opressão. Ao longo da história, muitos líderes e sociedades têm lutado contra o canibalismo, procurando acabar com essa prática violenta e inaceitável. Hoje em dia, existem leis rigorosas em muitos países que proíbem o canibalismo e punem severamente aqueles que o praticam. No entanto, mesmo com essas leis e esforços para acabar com o canibalismo, ainda há relatórios de casos isolados de canibalismo em todo o mundo. É importante continuar a lutar contra essa prática inaceitável e garantir que aqueles que a praticam sejam responsabilizados por suas ações. Em conclusão, o canibalismo é uma prática violenta e inaceitável que tem sido condenada e combatida ao longo da história. Embora ainda haja casos isolados de canibalismo em todo o mundo, é importante continuar a lutar contra essa prática e proteger aqueles que são forçados a se submeter a ela. O canibalismo é uma prática perturbadora e cruel que tem sido condenada por muitas sociedades ao longo da história. Embora ainda haja casos isolados de canibalismo em todo o mundo, é importante continuar a combater essa prática e proteger as vítimas. O mais famoso deles, e que há poucos meses virou febre na Netflix. O caso de Jeff Dahmer, também conhecido como o Estripador de Milwaukee,
É um dos mais notórios casos de canibalismo registrados na história recente. Jeff Dahmer, um americano nascido em 1960, cometeu 17 assassinatos brutalmente violentos entre 1978 e 1991. Além de matar as suas vítimas, ele também praticou atos de necrofilia e canibalismo, mantendo partes dos corpos de algumas de suas vítimas em sua casa. Em 1991, Dahmer foi preso e confessou todos os seus crimes. Ele foi condenado a 957 anos de prisão, mas foi morto por um colega de cela em 1994. O caso de Jeff Dahmer é um exemplo perturbador de como uma pessoa pode cometer crimes brutais e desumanos, causando horror e tristeza para as famílias das vítimas e para a sociedade em geral. Este foi um breve resumo sobre os casos mais sinistros de canibalismo. Espero que tenha sido informativo e educativo. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo interessante e informativo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Juntos, podemos continuar a aprender e explorar os mistérios e desafios do mundo ao nosso redor.